Deputado, a gente já vive no Brasil uma situação de superlotação do sistema carcerário, o Supremo já lidou com isso, o Congresso eventualmente discute também, mas nunca se chegou a uma solução. E essa medida, caso venha a ser aprovada, teria como consequência óbvia também a ampliação da população carcerária. Tem alguma ideia de como essas duas questões vão dialogar durante o debate da matéria? Acha que uma medida de redução da maioridade teria que vir também com uma medida de ampliação do sistema carcerário? Como resolver essa situação que, claro, que é maior, mas que teria como consequência, obviamente, a ampliação da população que está nos presídios do país hoje, que já estão superlotados? Boa sua pergunta, Matheus. Eu acho o seguinte: se o sistema carcerário e prisional brasileiro está superlotado, o que tem que se fazer é investir na reformulação e ampliação desse próprio sistema, né? Aliás, quando eu fui relator recentemente da PEC da Segurança, um dos aspectos que eu mais cuidei e dediquei atenção nesse relatório foi o aspecto da revisão do sistema prisional brasileiro, que está falido, né? Dominado pelas organizações criminosas, comandando o crime, inclusive dentro dos presídios. E eu, evidentemente, que não defendo, primeiro, que os presídios sejam masmorras, onde os direitos fundamentais de um ser humano não sejam respeitados, e, ao mesmo tempo, também não defendo a superlotação atual. Agora, a solução não é a que foi, eu diria, defendida por alguns juristas, e simplesmente liberar presos, e sim investir. Nós triplicamos o volume de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário FUNAPEM nacional, para que a gente possa ter um volume de cerca de 6 bilhões de reais, investimento em armamentos, equipamentos, reformulação das polícias penais que atuam nos presídios, resgate do Estado, no sentido de que o Estado deva comandar os presídios e administrar com, eu diria, competência, e não esses presídios, essas unidades prisionais serem de domínio das facções criminosas. Então, essa reformulação, ela pode e deve ser buscada, inclusive com reforço de recursos que nós asseguramos quando da votação da PEC da Segurança Pública. Defendo, inclusive, Matheus, que a gente possa introduzir um outro aspecto, que o cumprimento de penas por parte de jovens entre 16 e 18 anos se dê em espaços separados dos maiores de 18 anos, para que a gente não tenha a hipótese de contaminação dessas organizações criminosas, aliciando jovens que, por acaso, sejam apenados, cometendo crimes violentos e sirvam de, como é que eu posso dizer, mão de obra para alimentar o exército dessas organizações criminosas, que já é realmente, infelizmente, muito grande no Brasil. Mas aí, deputado, seria, por exemplo, uma ala específica dentro de uma unidade prisional ou seria a construção de novas unidades prisionais? E isso é só uma dúvida pontual dessa última resposta, mas queria já aproveitar e fazer minha pergunta seguinte, que agora, no meio dessa discussão, quais serão as maiores dificuldades dessa discussão, os maiores obstáculos, né, questões a serem resolvidas nesse debate? Pela sua fala, a gente percebe que o senhor tem uma tendência a ser favorável, né, a esse tema. E quais, então, seriam, o senhor avalia as maiores dificuldades para conseguir fazê-lo avançar? Bom, primeiro, eu sou convictamente favorável à redução da maioridade penal. É o que eu disse, o mundo todo pratica referência de maioridade penal, a grande maioria dos países desenvolvidos, abaixo de 18 anos. O Brasil precisa se alinhar com o mundo. Um jovem de 17 anos, 16 anos, ele tem plena consciência dos seus atos, do que é certo e errado. Tirar a vida de outra pessoa não pode ser uma coisa banalizada, com aplicação de pena de regime socioeducativo no máximo 3 anos. Chega-se ao cúmulo no Rio de Janeiro de até esse regime de até 3 anos ser reduzido para crimes violentos, como estupros e homicídios praticados por jovens, o que incentiva líderes de facções a regimentar jovens para a prática de crimes graves e violentos, porque a penalidade vai ser tão baixa que vale a pena, entre aspas, evidentemente, que você possa ter
jovens cometendo esses crimes violentos em comunidades, sitiando a população e colocando a população sob o regime do medo permanente. Então, eu entendo que esse tema deva avançar, defendo, inclusive, que a gente possa, e não é uma palavra final, eu vou debater de forma ampla, submeter a PEC a um referendo popular em 2028, dada a mudança tão significativa, junto com as eleições de 28, você poderia referendar ou não o texto da proposta de emenda, reduzindo a maioridade penal, e eu não tenho dúvida que a grande maioria vai, eu diria, se alinhar com essa tese, porque a população não aceita impunidade. 80% da população brasileira quer a redução da maioridade penal, quer que se faça justiça quando um jovem de 16, 17 anos comete principalmente um crime violento de feminicídio, de homicídio, de latrocínio, de estupro, como se assiste no dia a dia. Não é solução mágica, não entendo que esse vai ser o caminho para resolver o problema da violência, mas um dos aspectos que fomenta a violência no Brasil é justamente o aspecto relativo à impunidade. O Brasil é campeão em impunidade. Para o alto escalão, os crimes mais graves, do colarinho branco, e também os crimes comuns do dia a dia. Então, dos homicídios no Brasil, poucos você consegue alcançar o criminoso, o homicida, condená-lo e fazê-lo cumprir essa pena. Apenas 10% dos homicídios no Brasil você tem sentença cumprida de punição para o homicida, de acordo com alguns estudos e levantamento de organizações que avaliam e pesquisam a área de violência. Isso tem que mudar, do contrário, a gente vai ter uma escalada cada vez maior na violência, que já é insuportável dentro da realidade da população comum e simples do nosso querido Brasil.